Pai do Senhor, meus irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nessa oportunidade quero ler no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, dos versículos 1 ao versículo 8. Assim está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta oportunidade, com base nesse texto, quando Isaías foi escolhido e consagrado para ser profeta do Senhor, algumas razões da visão de Isaías, o que ele viu e qual o impacto desta visão na vida pessoal dele. Isaías, como sabemos, ele era parente próximo do rei que estava reinando já por muito tempo, que era o rei Uzias, e Isaías tinha sido chamado e escolhido pelo Senhor e vinha desempenhando o seu trabalho, mas com aquele apoio, com aquela confiança de um familiar, de alguém próximo a ele. E Isaías foi sendo utilizado pelo Senhor e foi falando, e as profecias de Isaías com relação ao povo de Deus, ao povo de Judá, para onde ele estava profetizando, antes do capítulo 6 até o capítulo 5, nós sempre vamos encontrar o profeta dizendo: ai deste, ai daquele outro, ai daquele outro. E sempre assim: ai deste, ai daquele outro. Né? Sempre as pessoas no entorno ou à distância, eles eram confrontados com uma palavra de Deus na boca de Isaías, e Isaías proferia esta palavra, chamando este povo para um arrependimento, um aproximar-se do Senhor. Então esse foi o trabalho que Isaías vinha desempenhando. E, em dado momento, morre o rei Uzias. E isto foi um baque, um impacto na vida de Isaías, porque o rei que ele era próximo veio a morrer. E agora, como que Isaías ia continuar o seu trabalho
Então, ele estava passando por um redirecionamento na sua vida, como agora ele ia se conduzir e continuar o seu trabalho, agora sem o seu conhecido, o seu parente próximo. E justamente neste momento, quando essas turbulências, podemos dizer assim, elas estão tomando conta do coração de Isaías, da vida dele, da visão, ou seja, o que ele antevia para o futuro e agora, nesta situação, como iria acontecer? Deus utilizou-se deste momento de maior necessidade de Isaías e o Senhor, então, deu a Isaías uma visão. E esta visão, ela traz lições, ela traz razões para a nossa vida, para que possamos entender uma das maneiras como é que Deus trabalha e qual deve ser o resultado quando assim acontecer. A semelhança do que aconteceu com Isaías, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com cada um de nós que estamos servindo ao Senhor. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque nela nós encontramos recursos e direcionamentos para a nossa vida, para quando chegar este momento, nós entendermos que é Deus direcionando o nosso caminhar segundo a sua vontade. Então, nos primeiros versículos, Isaías, ele vai defrontar-se com uma visão. E a palavra de Deus que lhe diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Então veja, enquanto Uzias estava vivo, Isaías não viu o Senhor. Mas a partir do momento que Uzias morreu, Deus deixou-se conhecer, Deus deixou-se mostrar-se a Isaías, embora que em uma visão, e através dali, então ele pôde entender o que era que Deus requeria dele naquele momento. Isaías, somente para lembrar, o nome Isaías quer dizer o Senhor é salvação. E Isaías começou o seu exercício profético no ano 740 a.C. e foi até o ano 701. Provavelmente 40 anos ininterruptos de ministério profético de Isaías. Por isso ele é chamado um dos grandes profetas. E porque também, após este momento, ele foi utilizado por Deus para um redirecionamento na vida, ele passou a ser chamado também o profeta messiânico. Ou seja, o profeta que mais falou a respeito do Messias em várias circunstâncias, tanto da jovem, tanto do nome, das funções, que ele seria Emanuel, que ele seria Deus conosco, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele enfrentaria um ministério de sofrimento, de incompreensão, mas que ele realizaria a obra de Deus, o resgate do seu povo, a redenção, a libertação, e oferecia-se a Deus como sacrifício, como aquele homem que foi um homem de dores, irreconhecível, experimentado nos trabalhos e que ninguém gostaria de estar próximo a ele. Mas os feitos de Jesus estavam vaticinados já no livro do profeta Isaías. O sofrimento e a glória que havia de seguir o ministério e a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta oportunidade eu quero me limitar à experiência do profeta com Deus. Então, no primeiro versículo diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi ao Senhor. E que maneira ele viu ao Senhor? Ele diz: eu vi ao Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono, algo que estava nas alturas, bem distante de onde Isaías estava. Ele disse: eu vi. Ele teve a visão de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isto identifica que Deus reina. Deus continua reinando. E Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. E ao redor do trono havia o séquito que enchia o templo. E quando ele está tendo esta visão de ver um alto e sublime trono, e de ver o Senhor assentado naquele trono, e em volta das miríades de anjos e de seres celestiais que estão ali colocados para a adoração ininterrupta a Deus, ele começa a ver coisas gloriosas nesta visão. O segundo ponto é que ele vê também aqui os serafins. E qual era o trabalho dos serafins? Os serafins eram louvar e proclamar sobre a santidade de Deus. E um particular sobre os serafins, ele diz que eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam seus pés e com 2 asas eles então voavam. Então este era o exercício dos serafins. E ao voarem, eles proclamavam este coro maravilhoso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles proferiam este cântico, diz a palavra de Deus que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Isaías viu as portas se movimentarem, como que se tremerem diante da presença do Senhor ao ouvir esta voz solene e santa. Então os umbrais se moveram com a voz do que clamava e a casa encheu-se de fumo, ou seja, de fumaça, ou quer dizer, expressão da glória de Deus. A glória de Deus encheu aquele ambiente onde estava acontecendo esta reunião lá no lugar celestial. Isaías teve esta visão e pôde agora então relatar sobre esta visão. E ali Deus estava pronto a se revelar a quem deixar os seus impedimentos. Ou seja, a revelação de Deus, ela só vem a quem se livra dos embaraços, dos pecados, dos impedimentos que podem atrapalhá-lo de estar na presença de Deus. Mas quando estes impedimentos, pecados e embaraços são retirados, perdoados, confessados, e a pessoa está em condições, em plena comunhão, Deus então dá-se a revelar para com os seus filhos. E ele mostra também aqui ao profeta quão profunda é a santidade de Deus, que na presença de Deus não se pode estar de qualquer maneira. Lembra quando Moisés teve a visão da sarça ardente lá no Monte Horebe e que ele ouviu, ele queria ver o que significava aquilo, e quando ele tentou se aproximar, uma voz do meio da sarça bradou para ele dizendo: não te chegues para cá, porque o lugar é santo. Tira as sandálias dos teus pés. Deus sempre mostrando e declarando a sua santidade. E aqui os serafins proclamaram e Isaías ouviu em alto e bom som: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Pedro escreve a sua carta aos irmãos dispersos, ele escreve como que Deus chamando este povo dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, a santidade de Deus é um imperativo
que só consegue se aproximar de Deus com uma vida santificada, com base no sacrifício e no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e o nome de Jesus, que nos santifica e assim capacita para irmos à presença de Deus. Então Deus mostra a sua santidade e ele mostra também a sua glória. Então veja, Deus deixa se revelar, Deus mostra a sua santidade e Deus mostra parte da sua glória. Quando Moisés pediu que queria ver a face do Senhor, o Senhor disse a Moisés: homem nenhum viu a minha face e permaneceu vivo, mas coloca-te na penha, e eu vou passar, e verás a minha glória pelas costas. E foi o que ele viu, a glória de Deus manifestando-se. Então, é o Deus da glória, é o Deus que manifesta glória, é o Deus que opera através da sua glória, e que a glória de Deus é maior, e ele não dá a sua glória a ninguém. Há muitas pessoas que querem serem gloriados ou glorificados, né, em posição de glória, mas o Senhor diz: a minha glória a homem nenhum darei. A glória é a Deus, pertence a Deus. E quem quiser gloriar-se, glorie-se em conhecer ao Senhor. Então Deus mostra também a sua glória. E um outro ponto é que Deus sempre está disponível a dar novas oportunidades, ou seja, uma segunda chance à pessoa que começou no seu caminho, no seu trabalho, no seu serviço para com Deus, e no intercalar deste caminho pode alguma coisa não estar adaptando-se ao propósito de Deus. Então Deus vem, se revela, mostra-se para esta pessoa e direciona ela a melhorar os seus caminhos, a melhorar as suas obras e então estar em condição diante do Senhor para que Deus possa ter liberdade plena de utilizar-se desta vida e usá-la para a glória do seu nome e para advertência, orientação e revelação para o seu povo em toda a face da terra. Então, quando Deus se manifesta, todas as vezes que Deus se manifestou, a operação de Deus nunca foi em vão. Ela sempre produziu resultados importantes e definitivos na vida de quem esteve pronto para entregar-se aos cuidados do Senhor e deixar-se utilizar por Deus. Então, qual foi o impacto desta visão na vida de Isaías? Agora ele estava num momento vulnerável. O rei, o parente, tinha morrido e ele tinha sido comissionado profeta do Senhor e ele deveria continuar. Assim acontece com cada um de nós também. Às vezes nós somos ingressados numa atividade, numa função, num trabalho que realizamos e nós vamos fazendo porque às vezes tem alguém que pode nos ajudar, nos orientar, nos dar o apoio, nos dar o amparo e uma certa segurança. E quando nos falta aquela pessoa, então parece que as coisas ficam fora de sintonia, fora de lugar. Mas quem comissionou, quem chamou, quem preparou, quem colocou, não foi aquela pessoa, foi Deus. E Deus permitiu que aquela pessoa estivesse como um mentor, como um orientador para a nossa vida, alguém que pudesse nos aconselhar, visto que nós estávamos começando na caminhada, nesta vida com o Senhor, de experiências com Deus, e é preciso que tenha alguém, então, que já tenha vivido experiências com Deus, para nos encaminhar, para que nós possamos aprender com quem já passou pelo caminho. E quando chega este momento, Isaías sente-se só. E quando ele tem esta visão, algo sublime,
algo profundo, glorioso, que trouxe no seu coração certamente o temor. Ele temeu quando ele contemplou ao Senhor, quando ele ouviu o cântico, quando ele contemplou a glória de Deus manifestando-se, e que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isto mexeu com as entranhas, ou seja, com o íntimo de Isaías. E ele começou, à luz do texto que lemos, a tomar algumas posições para que ele se enquadrasse, para que ele se adaptasse, para que ele se alinhasse com o propósito de Deus para a sua vida. Então nós vamos observar dentro deste texto, pelo menos aqui, 6 maneiras pelas quais Isaías se moveu diante da presença do Senhor após ter recebido de Deus esta visão. Então, esta visão mexeu com o profeta. Esta visão incomodou o profeta. E quando as pessoas saem da sua zona de conforto, eles ficam em um lugar em direção ao desconhecido, mas é preciso ter graça de Deus para que os passos que serão dados a partir daquele momento sejam passos firmes, decisões concretas, decisões direcionadas na vontade de Deus, para que o resultado seja também para a glória de Deus e para fortalecimento do seu profeta, do homem, da mulher que serve a Deus. Então, o primeiro ponto nós encontramos aqui no capítulo, no versículo de número 5. Do versículo 1 ao versículo 4, ele viu o Senhor no alto sublime trono, assentado, ele viu o séquito, ele viu os serafins, ele ouviu o cântico dos serafins, ele viu os portais, os umbrais das portas se moverem, ele viu a casa encher-se da glória, ele viu todo este aparato celestial. E a partir dali, ele agora, que estava olhando para o povo, dizendo, ai deste, ai daquele outro, a partir de agora, no versículo 5, ele diz o seguinte, ai de mim, que vou perecendo. Ele não disse mais, ai de ti, ai do rei, ai do soberano, ou do povo, da nação, do rebelde, do desobediente. Não. Ele agora, diante desta visão, ele não estava enxergando mais ninguém. Quando Deus se manifesta na nossa vida, nós não enxergamos mais ninguém. Nós olhamos para dentro de nós e avaliamos de acordo com aquilo que Deus mostrou, ou que Deus revelou, ou que Deus deu a conhecer através da sua palavra, ou de uma visão, de uma revelação de Deus. A partir dali, nós começamos a olhar para dentro de nós. Como é que nós estamos? Qual é a nossa condição diante da presença de Deus? Então Isaías passou a olhar agora para si. E ele começa dizendo, ai de mim que vou perecendo. Ele entendeu que na condição em que ele estava, e que é o dito de que o homem não poderia ver a Deus e continuar vivo. Então ele diz, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Impuros. Um profeta do Senhor, mas que reconheceu, admitiu que os seus lábios tinham sido impuros e que precisava agora serem purificados. Mas ele diz mais, ele diz, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o povo onde ele habitava era de impuros lábios. E ele, na convivência com este povo, também diz que os lábios dele estavam impuros.
Então estavam todos na mesma medida. Não tinha maior nem melhor. Todos estavam na mesma condição de lábios impuros. E ele diz: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então veja, em primeiro ponto aqui, ele teve a convicção. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Ele convenceu-se de que os lábios dele eram impuros. E ele confessou isso diante do Senhor. Ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. A pessoa só vai confessar diante de Deus quando ele estiver tomado pelo temor de Deus, quando houver de Deus uma manifestação na vida dele, ele vai cair em si e vai olhar para o Senhor e vai dizer: eu sou um pecador. Como Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, o maioral entre eles. Todas as vezes que o homem se vê na presença de Deus, ele olha para si e ele reconhece a sua pequenez, a sua indignidade, a sua pecaminosidade, mas ele tem o recurso de clamar ao Senhor e de confessar diante de Deus. Em primeiro lugar, ele tem a convicção de quem ele é. Em segundo lugar, ele confessa. E a palavra de Deus diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o profeta aqui, ele confessou: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele ficou agora muito preocupado com esta visão. O que poderia acontecer com ele na sequência daquela visão? Ele poderia morrer. Poderia encerrar ali o ministério profético de Isaías e não ser mais. Mas quando ele teve esta convicção diante de Deus e esta confissão diante do Senhor, e a própria palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, a este ele ouve. Então, quando o homem entende e reconhece diante de Deus, tem a convicção e professa, ou seja, confessa as suas faltas, os seus pecados, as suas transgressões com os seus lábios a Deus, Deus é misericordioso. A palavra de Deus, ela diz que é preciso confessar. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Duas coisas que Deus faz: perdoa e purifica. Ou seja, perdoa a falta e tira do coração aquela ligação que tinha com a prática do pecado. O Senhor purifica. Então, não deixa nada. É como que tirar pela raiz. É isso que o Senhor faz quando nós confessamos as nossas faltas diante do Senhor. Mas após ele fazer esta confissão, e ele preocupado que tinha visto o Senhor e que ele agora ia morrer, diz os versículos 6 e 7 assim: mas um dos serafins, veja, aqueles serafins que ele viu entoando o cântico de santidade diante da majestade divina, um daqueles serafins foi até o altar, que estava próximo ao soberano, e daquele altar, com uma tenaz, havia ali brasas vivas, brasas acesas, brasas em chamas, brasas de fogo. Então ele tirou uma daquela brasa viva e veio voando na direção de Isaías. O que foi que favoreceu a vinda deste serafim?
foi a convicção que Isaías teve dos seus lábios, da sua conduta, e a confissão que ele fez diante do Senhor. Então, o Senhor orientou ao serafim que fizesse desta forma, que pegasse uma brasa, que fosse a Isaías, e que com esta brasa tocasse os lábios de Isaías. Ele não disse, eu sou um homem de lábios impuros? Então a brasa deveria ser tocada nos lábios. Se ele dissesse, eu sou um homem de mãos impuras, a brasa seria tocada na mão de Isaías. Mas ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Então o que precisava purificação era os lábios. E quando o serafim vem, ele vem na direção dos lábios de Isaías. Então diz o versículo 7, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios. Tocou os teus lábios. E quando esta brasa, que veio lá do altar de Deus, tocou os lábios de Isaías, o profeta, o que aconteceu? Então ele diz aqui, o próprio serafim diz o que aconteceu. Quando a brasa tocou nos lábios de Isaías, diz o seguinte, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, a brasa tocou nos lábios, a iniquidade foi tirada e o pecado foi purificado. Então, Deus sempre faz as coisas completas, nunca faz nada pela metade. Tocou os lábios, purificou, tirou a iniquidade e purificou os lábios do pecado. Purificou o pecado que estava sendo transmitido através dos lábios. Então veja que coisa interessante. A partir deste momento em que Isaías recebeu de Deus a limpeza, ou seja, a purificação dos seus lábios, ele agora estava apto a estar na presença de Deus e com os seus ouvidos prontos para ouvir o que Deus iria falar com ele, porque Deus nunca se cala quando alguém se coloca na posição diante da presença do Senhor, confessa suas falhas, fraquezas e pecados, tem a plena convicção disso e suplica de Deus a misericórdia e ele oferece o perdão. De uma vez que a pessoa enveredou por este caminho de aproximar-se de Deus, como disse o apóstolo Tiago, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então nós entendemos que Deus se faz acessível quando o homem ou a mulher coloca-se na presença de Deus e reconhece o seu estado e suplica a intervenção de Deus para a sua vida. Então veja, no versículo 7, ele foi purificado. Então, o impedimento que existia na vida de Isaías já não existe mais. Já foi tratado, já foi solucionado, foi resolvido aquele problema. Não há mais barreira, porque o próprio Deus, através do profeta Isaías, disse que os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir e nem as mãos do Senhor encolhidas para que não possa salvar. Mas os nossos pecados e as nossas iniquidades é que fazem divisão ou separação entre nós e Deus para que Deus não nos ouça. Mas uma vez que recebemos o temor de Deus e temos a plena convicção e confessamos diante do Senhor, ele vem em nosso socorro para nos restaurar, nos perdoar e nos restaurar diante da sua presença. Então, depois de purificado, nós observamos aqui no versículo 8. Depois disto, veja, primeiro ele só viu. Ele viu, ele ouviu o cântico que os serafins cantavam, mas ele não ouviu a voz de Deus, porque ele precisava passar por este procedimento de
purificação de o tocar da brasa nos seus lábios impuros e purificá-lo. Então, versículo 8. Depois disto, ouvi. O que Isaías ouviu? A voz do Senhor, que dizia, Deus estava falando, Deus queria falar, Deus quer continuar falando, Deus jamais se calou. O que falta são ouvidos atentos para ouvir Deus falar. Nós sempre cantamos o hino, fala Deus, toca-me com brasa do altar. E muitas das vezes cantamos, mas o ouvido não está atento para ouvir o que Deus tem para dizer. Talvez precisamos passar pelo mesmo caminho de Isaías, ter a convicção do nosso estado, fazermos a confissão a Deus, contarmos com a intervenção de Deus para perdoar, purificar e nos habilitar, e a partir de então, a nossa audição, a sensibilidade espiritual vai se abrir, Deus vai falar e nós vamos ouvir. Então este deve ser um caminho para nós. Então ele diz o seguinte, o que é que o Senhor dizia? O Senhor dizia o seguinte, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus precisava de alguém para realizar uma missão, um trabalho, uma função, de acordo com a sua vontade. Deus estava precisando de um homem. E Isaías, após passar por esta experiência, ele se colocou na presença de Deus e na comunhão com Deus, na comunhão que ele teve com Deus, ele pôde ouvir Deus falar. E quando ele ouviu o que Deus falou, ele colocou-se à disposição. E veja bem, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Foi a pergunta que Deus fez. Isaías ouviu. E o que ele respondeu? Ele respondeu assim, escute. Então disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, um homem que estava distante, agora próximo, preparado, consagrado, purificado, capacitado por Deus, ouvindo a voz de Deus, entendendo qual era o chamado de Deus, compreendeu a mensagem que Deus estava lhe interrogando. E ele agora, tendo passado por esse processo da purificação, da consagração de vida, ele colocou-se à disposição. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Como que diz? Senhor, aqui estou, utiliza-te da minha vida para realizar o teu querer, a tua vontade. Estou pronto para fazer o teu querer, a tua vontade. Então isto aconteceu com Isaías. Veja que experiência maravilhosa, que experiência gloriosa que ele teve na presença de Deus. A morte do rei Uzias impactou? Sim, mas a revelação da glória de Deus, do seu trono, dos seus serafins, do louvor que lá é cantado, e como a glória de Deus se manifesta, isto tudo trouxe agora um novo impacto na vida de Isaías, e a partir dali, ele foi um profeta certeiro, seguro, convincente e de autoridade e credibilidade diante do Senhor e diante daquele povo que ali estava. E quantas profecias Isaías transmitiu para aquele povo, para aquelas nações circunvizinhas, para o povo de Israel, o seu desamparo, o seu abandono da presença de Deus, e que Deus os havia deixado, eles passariam por sofrimento, eles passariam por tribulações, mas havia uma promessa que Deus haveria de resgatar o seu povo. E tudo isto que Isaías profetizou, Deus cumpriu na vida deste povo. E tudo o que ele profetizou a respeito do Messias, quando Jesus veio 700 anos depois do que Isaías tinha anunciado, Jesus veio e cumpriu. E em várias situações dos evangelhos, Jesus diz, como está escrito no profeta Isaías.
fazendo referência à profecia que lá estava de que o Messias haveria de vir e ele seria o libertador, o remidor, o redentor, o salvador, aquele que viria para resgatar o povo de Deus que estava perdido, distante da presença do Senhor. E como ele veio para o seu povo não quis, ele se voltou para os gentios, e os gentios, com alegria, com gratidão, abraçaram e estão desfrutando desta salvação poderosa e maravilhosa. E Isaías, escrevendo uma profecia a respeito de Jesus, lá no capítulo 45, versículo 22, ele diz: olhai para mim, vós todos, e sereis salvos. Então, quando nós olhamos para Jesus, a salvação nos alcança. Mas o que aprendemos aqui com Isaías? Aprendemos com Isaías que quando estamos no momento em que precisamos tomar um posicionamento, um direcionamento para a vida, para o trabalho que estamos realizando na obra do Senhor, segundo a vontade de Deus, conforme orientações que recebemos ou instruções e conselhos de alguém, e quando chega o momento em que nós precisamos ir diretamente a Deus, não mais indiretamente, através de fulano, através de ciclano, através de Betrano, não. Nós vamos direto a Deus e Deus tem prazer em se revelar para a nossa vida. E quando isto acontece, nós tomamos posição e nós nos rendemos completamente diante da presença do Senhor. Então Deus está pronto para se revelar a quem deixar os impedimentos, aquilo que está atrapalhando o seu caminhar, o desenvolver do trabalho que Deus te confiou. Então deixa as barreiras, deixa as bagagens, deixa os impedimentos, rompa com isto e volte-se para Deus. E Deus vai mostrar que o trabalho para Deus, ele tem que trazer em si a marca da santidade. Não pode fazer um trabalho para Deus com marca da impureza, porque não é aceito e não traz resultados, mas que tenha consigo a marca da santidade e que a glória de Deus, ao manifestar-se, é a glória maior e que esta glória pertence exclusivamente a Deus. E nós precisamos saber disso para não receber glória de homens, mas a glória ser direcionada para Deus. Então, quando fazemos assim, o Senhor Deus está pronto a dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Quem sabe você enveredou por um caminho e agora precisa retornar. Retorne. Deus dá uma segunda chance, uma nova oportunidade. E quando nós nos alinhamos e nos adaptamos à vontade de Deus, Deus propicia que novos resultados aconteçam na nossa vida. Veja como foi brilhante, como foi frutífero o ministério profético de Isaías depois daquela experiência com Deus. Depois que eu e você tivermos experiências vivas com Deus, a nossa vida e o trabalho que fazemos para Deus e os resultados que deles advirão nunca mais serão os mesmos. Eles serão direcionados na vontade de Deus e para a glória do nome do Senhor. Guarde consigo esta palavra. Posiciona-te na presença de Deus. Tira tudo aquilo que está te atrapalhando e fica na dependência de Deus. Ele conta com você, ele quer falar a você, ele quer usá-lo para a obra dele, para que o nome dele seja glorificado. E você será este canal de bênção. Você, homem, você, mulher de Deus, posiciona-te. Deus conta contigo. Levanta-te. Chega de ficar na zona de conforto. Coloca-te à disposição e faça o querer de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Quero pedir a você que se inscreva neste canal, acione o sino, dê o seu like e faça lá os seus comentários.
e que esta palavra fique gravada no teu coração. E que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe hoje e sempre. Amém.